damos início a uma nova edição de 3 mais 1, como habitualmente, Adão Mendes, Delfim Rodrigues e Manuel Ferreira, que nos próximos 30 minutos vão abordar algumas das questões que estão na atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães. Hoje este programa é gravado nas instalações do Centro de Computação Gráfica na Universidade do Minho e o nosso convidado é o professor doutor Luís Amaral, professor associado da Universidade do Minho, no Departamento de Sistemas de Informação da Escola de Engenharia, é também presidente do Conselho de Administração do Centro de Computação Gráfica da Universidade do Minho, que amavelmente acedeu à nossa, pretensão de virmos aqui gravar um programa, a quem desde já agradecemos toda a disponibilidade demonstrada e o ter-nos recebido desta forma na sua casa, na casa que dirige. Sr. Professor, e a primeira pergunta impõe-se, Centro de Computação Gráfica, o grande público que nos estará a ver, perguntar-se o que é isso, o Centro de Computação Gráfica? Se é que se pode pôr esta questão, assim, de uma forma tão simples. Boa noite. Primeiro permite uma pequena correção, esta não é a nossa casa, a casa de todos nós, isto é uma casa que está aqui em Guimarães, está aqui ao serviço da Universidade, certamente, mas fundamentalmente ao serviço da região. Portanto, é uma casa nossa, sejam, antes de mais, muito bem-vindos aqui a estas vossas instalações também. O Centro de Computação Gráfica é uma associação de fins lucrativos que se posiciona enquanto um instituto de interface entre a universidade e o meio, vocacionado para a área das TIC, Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica. A sua finalidade principal é canalizar o conhecimento que resulta da investigação e do desenvolvimento feito pelos investigadores na universidade e transformá-lo em produtos e serviços que possa colocar ao serviço das empresas da região, do país, mas também internacionalmente. E é isso que temos vindo a perseguir nos últimos anos, desde a refundação do CCG, que foi inicialmente fundado em Coimbra, e passado alguns anos e algumas peripécias, acabou por ser refundado aqui na Universidade de Guimarães e dentro do espaço da Universidade do Minho. Portanto, o que nós fazemos é desenvolvimento, aproveitamento daquilo que é o conhecimento criado na Universidade e desenvolvimento de soluções, produtos e serviços que tenham utilidade para as empresas, em geral, muito em particular para as empresas aqui da nossa região. Sr. Professor, aqui há alguns tempos atrás, enquanto as últimas eleições presidenciais, a Universidade do Minho foi chamada a arbitrar esses problemas que houve, a procurar de alguma forma fazer uma peritagem. Foi o CCG, foi a Universidade do Minho, quem é que esteve lá? Essa é uma das intervenções em que o CCG pode atuar? Sim, as pessoas do CCG, vejamos, nessa circunstância que aconteceu, à semelhança, aliás, do que tinha acontecido em 2005, depois de um problema que houve com as eleições autárquicas, se estão lembrados, a Universidade do Minho foi convidada a constituir uma equipa para, estava a tentar evitar o termo auditar, estudar o acontecido, encontrar uma explicação para aquilo que aconteceu e, fundamentalmente, propor medidas corretivas para que não voltasse a acontecer. Nós fizemos isso entre 2005 e 2009, no contexto do litígio, portanto, do Ministério da Justiça, portanto, fomos contratados pela Secretaria de Estado da Justiça, e nessa altura o reitor achou por bem constituir uma equipa, que eu tive o prazer de pertencer, mais dois colegas, o Alexandre Santos e o Francisco Moura. Concluímos esses trabalhos, acompanhamos 6 eleições, incluindo o referendo do aborto, portanto, 5 eleições mais um referendo, e as coisas ficaram resolvidas. Face a estes incidentes e ocorrido, no dia 23 de janeiro, o Ministro da Administração Interna resolveu atuar da mesma forma, portanto, perguntar e pedir a uma universidade pública, com competência reconhecida nessas áreas, que fizesse um estudo similar. E nessa altura contactou-nos, provavelmente, quero eu acreditar, pelo bom trabalho que desenvolvemos anteriormente no Ministério da Justiça, contactou-nos e constituiu-se uma equipa, a mesma equipa, que nesta circunstância tenho o prazer de coordenar, mas com os mesmos dois colegas, o Alexandre Santos e o Francisco Moura, que são do Departamento de Informática sediado em Braga. E a intenção é mesmo olhar e tentar perceber o que se passou no dia 23, que é uma história muito curiosa, e não só encontrar essa explicação, mas depois também encontrar recomendações, aliás, que já vimos que tiveram consequências, porque na quinta-feira passada, a reunião do Conselho de Ministros ficou decidido abrir uma iniciativa legislativa no sentido de extinguir o número de eleitor, já teve alguma consequência, e essa é uma das recomendações do relatório que nós fizemos, do primeiro relatório que nós fizemos, e fundamentalmente preparar agora as coisas para que o que aconteceu no dia 23 não se volte a repetir e acompanhar o próximo ato eleitoral. Como todos nós sabemos, não sabemos quando é que vai ser, não é?
será daqui a 3 anos, mas poderá ser no dia 10, se a moção de censura tiver outros desfechos, poderão ser eleições mais cedo. As competências que são necessárias para o trabalho que está a ser feito são basicamente duas esferas. Uma que é claramente a esfera tecnológica, portanto, perceber o funcionamento da infraestrutura tecnológica, da informática que está a suportar o processo de recenseamento, a elaboração de cadernos eleitorais, mas há claramente uma outra faceta que é de sistemas de informação, mas estritamente tecnológica, que tem que ver com o contexto onde a tecnologia é utilizada. E daí justificar-se, julgo eu, a constituição de equipas mistas, portanto, tenham quer informáticos, quer gente de sistemas de informação, é o meu caso, que consigam encontrar explicações que não tenham a ver estritamente com os problemas ou as limitações tecnológicas, como ocorreu nas eleições de 2005, as autárquicas de 2005, e que ocorreu nas eleições de dia 23. É de conhecimento geral que houve problemas com os SMS, com o portal do eleitor, o portal do licenciamento e outros canais, os 5 canais que estavam à disposição dos eleitores, mas claramente a razão não está na tecnologia, a razão está no contexto que circunda a tecnologia. Esteve na não realização da notificação aos eleitores que viram alterada a sua situação eleitoral por obtenção do cartão de cidadão, os tais 770 mil eleitores que não foram notificados, como já se sabe por a última análise, por decisão do diretor-geral, ex-diretor-geral, que foi aceita agora a sua demissão, portanto, não foram notificados, criou ali um conjunto grande de cidadãos que no dia, perante a vontade de votarem, não sabiam, não tinham forma também de saber, acabaram por não ter forma de saber a sua situação eleitoral, portanto, o seu número de eleitor e o seu local de voto. Claro que a comunicação social também ajudou, não é? Às 10h30, quando a TSF disse toda a gente tem o cartão de cidadão, deve informar-se o número, passou um potencial que era de 770 mil, passou um potencial para 1,9 milhões de cidadãos nessa circunstância, portanto triplicou o problema, só que uma notícia. E houve também má preparação por parte das comissões de recenseamento, vulgo as juntas de freguesia, que tendo um serviço na aplicação que gera os cadernos eleitorais, a aplicação chamada SIGRE, tendo um serviço disponível para a impressão dos cadernos eleitorais por ordem alfabética, um elevado número, ainda não está determinado, estamos a trabalhar nisso ainda, mas estima-se que cerca de 7 mil dessas comissões não tenham utilizado essa funcionalidade e, portanto, não tinham forma alternativa de informar o cidadão de qual era o seu número de eleitor. Reparem, estas questões não são questões informáticas, são questões de organização, são questões de relacionamento da DGAI ou da administração eleitoral com as juntas, portanto, são problemas que extravasam claramente as questões informáticas. Pronto, estamos a fazer, grosso modo, estas questões foram reportadas no relatório entregue no dia 7 de fevereiro, se não estou em erro, ao Sr. Ministro da Administração Interna, e agora estamos a trabalhar no sentido de detalhar, de encontrar enfim, as causas profundas e, fundamentalmente, estabelecer recomendações para que essa situação não volte a acontecer. A extinção do número de eleitor vem resolver isto, mas também vem criar um problema. Foi anunciado que a intenção é que o número de eleitor seja extinto até 1 de janeiro de 2013, que é muito pouco tempo, um processo muito complicado. Não é trivial, não é de todo muito simples, não é só um ato legislativo, a extensão do número de eleitor. Porque é preciso que todo o processo que neste momento está centrado no facto do cidadão, até por lei, está escrito na lei, ter o dever de se informar de qual é o seu número de eleitor, a verdade dos factos é que não existindo o cartão, muitos eleitores não têm essa informação e procuram por SMS e por outros canais alternativos. O próprio processo organizativo das mesas de voto, das comissões, está todo centrado na existência do conhecimento desse número. Daí a sua extinção vai ter consequências no ordenamento de todo esse processo. Muito bem. Manuel Ferreira foi dos mais entusiastas que, de alguma forma, nos saíssemos do estudo e viéssemos até ao local onde as coisas acontecem. Cá estamos mais uma vez. Porque eu conheço a casa, o professor Luís Amaral diz que a casa aqui é nossa. Eu tenho aqui usado um bocado da minha parte e conheço a casa. E pareceu-me que, dentro daqueles objetivos que nós temos com o programa, com o 2+1, pareceu-me que era bom eu convencer-vos a vocês e felicito-vos por terem aceito a virmos aqui para conhecer um bocado desta casa que eu já conheço.
Eu julgo que o professor Luís Amaral tem muitas facetas na vida académica e aqui também aqui no Centro de Computação Gráfica, mas eu vejo aqui atrás inovação, tecnologia, interação e criatividade. Portanto, é à volta disto tudo que esta casa, o CCG, o Centro de Computação Gráfica, funciona, presumo eu. E nas relações do centro com o meio empresarial e com as organizações da comunidade, não sei se o professor Luís Amaral nos pode dizer assim alguma coisa. Posso. Aquele enunciado que ali está é um enunciado fácil de escrever e muito difícil de implementar e pôr noutro rede, como todos nós sabemos. Também se fosse fácil... Se fosse fácil não era coisa para nós. Mas tem sido um caminho tortuoso. Não quer dizer que haja aqui qualquer desalento em relação a isso, mas tem sido de facto um caminho tortuoso. O Sr. Manuel Freire conhece muito bem a história desta casa, conhece muito bem, aliás somos parceiros, há muitos anos, muitas iniciativas, esforços muito sérios, dando o nosso melhor para fazer que muita coisa acontecesse aqui na região, e as dificuldades foram sempre muitas. Há muita gente entretida a encontrar obstáculos e dificuldades para que as coisas não aconteçam. Mas isso é bom, sabe? Porque só aquelas pessoas que neste momento, ou noutros momentos, rompem as calças ali num café da cidade, é que não têm problemas nenhum com isto, não é? Portanto, o facto de nós estarmos aqui, das dificuldades que o Centro de Computação Gráfica também tem na interação com a comunidade, isso é prova de que há trabalho que se vai fazendo, não é? Claro, as dificuldades só nos alertam para sermos mais insistentes e mais eficazes nos esforços que fazemos. Eu diria que temos tido, enfim, serei provavelmente a última pessoa, a pessoa menos adequada para fazer o juízo, não é? Em causa própria, mas eu diria que temos sido uma instituição de face de razoável sucesso. Claramente que a Universidade está contente com o nosso desempenho. Eu diria, se alguma coisa a apontar, terá que ser do lado da sociedade e da colaboração que temos que prestar às empresas. A verdade é também que eu não queria voltar aqui a falar no clima, no que se passa no mundo, nesta fase de recessão, mas temos que ser honestos, temos que reconhecer que isso não ajuda aquilo que é a missão de uma instituição desta natureza. Cria dificuldades acrescidas. As empresas, que são um motor que deve puxar a nossa atividade, sendo certo que também temos aqui um papel de empurrar, de espicaçar as organizações para que façam coisas, mas obviamente que tem que ser a economia, tem que ser as empresas o motor principal a puxar a nossa atividade, e as empresas estão todas, como sabemos, muito preocupadas na sobrevivência, em conseguir sobreviver, chegar ao fim do mês, pagar os seus salários, cumprir as suas obrigações. E, portanto, estas questões de olhar mais longe para o futuro ficam sempre para segundo plano. Agora, não quer isto dizer que nós não estejamos a cumprir a nossa missão. São diversos os projetos de inovação, temos tido parcerias proveitosas, temos conseguido ajudar e participar na concepção e desenvolvimento de produtos novos, conseguidos pôr em mercados até internacionais. As nossas parcerias internacionais, nós inserimos numa rede internacional, GraphicNet, com parceiros na Alemanha, em Espanha, em Itália, no Panamá, enfim, somos um elemento ativo dessa rede e, portanto, no contexto dos projetos europeus e projetos internacionais estamos a desempenhar e estamos a fazer essa atividade, eu diria, com razoável sucesso. A pedra, de facto, que eu tenho no sapato é não termos ainda conseguido, porque não vamos desistir e isso vai acontecer, temos um envolvimento mais sistemático, mais profundo com as empresas da região. O potencial está aqui, o número de empresas é sempre crescente, a Universidade tem um papel, claramente, a desempenhar aí, toda vez que saem alunos novos, há sempre alguns que lançam empresas, e temos que reforçar essa componente, estar mais próximo das empresas e das instituições. Se me permite me interromper, mas a que atribui essa dificuldade, essa menor abertura que tem sentido no relacionamento com as empresas? Há aqui um esforço de divulgação e de nos darmos a conhecer que tem que ser mais perseguido com outra intensidade, do nosso lado, uma responsabilidade nossa. Há muito empresário, há muita atividade para a qual nós poderíamos ter algum contributo que simplesmente não nos conhece. Portanto, essa é uma razão. Mas o tal clima económico que o país e o mundo atravessa também me parece ser pouco
propiciador, enfim, de uma maior atenção, de uma maior disponibilidade para olhar de uma forma mais aberta para um espaço onde as tais a inovação e a criatividade têm um papel a desenvolver. Mas aqui responsabilidades mútuas. Provavelmente esse problema de comunicação poder-se-á haver, e eu já agora permita-me que introduza uma nota pessoal. Quando estive aqui a preparar esta conversa, estamos aqui a ter, estive a consultar a vossa página e a determinada altura vi um dos projetos, um dos trabalhos realizados, que eu penso que participei nesse trabalho e não sabia. Não sabia um quiosque virtual de Bracar Augusta em 2000, e portanto, há este problema de comunicação, muitas vezes os próprios que intervêm, mas ao menos eu sei que tinha algumas questões relativamente a toda esta problemática destas novas tecnologias, desta nova realidade. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do professor Dr. Luís Amaral. E há uma questão que foi colocada, que é precisamente o apoio ou os serviços que se poderão prestar às empresas. A minha dúvida, a minha pergunta era em que patamar colocaria, em termos de satisfação, a adesão das empresas a esses serviços, ou colocado de outra forma, se esses serviços que são disponibilizados às empresas têm efetivamente da parte das empresas tido a aceitação necessária para a sua modernização, para a sua inovação. Depois, o que é que acha que ainda, ou que devia ser feito, o que é que as empresas ainda têm de ultrapassar, no sentido de criarem exatamente as condições para se modernizar, para conseguirem efetivamente serem empresas de futuro e competitivas já? Bom, essa é uma pergunta que tem uma resposta complexa. A pergunta é complexa e exige uma resposta complexa. Importa perceber que o CCG se posiciona num espaço de tecnologias muito próximas das questões das realidades virtuais, dos bens de equipamento, que não têm consequência imediata naquilo que são os processos de modernização e melhoria da própria gestão e funcionamento das organizações. Portanto, posicionamos num espaço em que desenvolvemos e operacionalizamos tecnologia para ser incorporada nos próprios produtos que essas empresas comercializam. Talvez um bom exemplo seja uma mesa multitouch que foi desenvolvida em parceria com uma empresa regional, em que foi desenvolvida aqui uma tecnologia muito mais barata, várias vezes mais barata do que as tecnologias concorrentes no mercado, e que à boa forma e ao bom jeito de aplicação do nosso know-how e do jeito, digamos assim, português de encontrar formas mais económicas e que mantenham os mesmos níveis de qualidade, se desenvolve em parceria um produto, foi desenvolvido um protótipo, foi feito um esforço comercial por parte da empresa e hoje é um produto comercializado internacionalmente. Estão a ver, são bens de equipamento que têm consequências naquilo que são as atividades. No vetor que estava a apontar, portanto, da modernização das próprias empresas, eu diria que não é a vocação principal, mas já vou fazer um parênteses, não é a vocação principal do CCG atuar, digamos assim, naquilo que é a redefinição de processos, melhoria de gestão, se bem que também tenhamos aqui atividade a ser desenvolvida em aspectos como, por exemplo, a promoção da maturidade do processo de desenvolvimento de software, para as empresas que desenvolvem o próprio software internamente, ou projetos como, por exemplo, como câmaras municipais, plataformas de partilha de conhecimento para as próprias câmaras se redesenharem, se reorganizarem de formas, enfim, digamos assim, mais sofisticadas, de formas mais interessantes do que aquelas abordagens tradicionais teriam. São dois exemplos também de atuações nesse espaço. Agora, percebi da sua questão que havia aqui um enunciado que é o que é que as empresas precisam na generalidade para mudar. E eu também lhe consigo responder a isso, é que é meu sentir, estamos aqui, é a minha opinião pessoal, claro. Não obriga a instituição, mas genericamente há um fascínio das empresas em relação às tecnologias que acham que pela simples aquisição da informática, dos computadores, dos programas, resolvem os problemas. Eu acho que toda a gente já sabe, menos as empresas que sistematicamente incorrem nesse erro. Não estou a dizer que vão na conversa de quem vende as tecnologias, mas muitas vezes são clientes demasiado fáceis, demasiado maus clientes, que embarcam em promessas de que com os computadores mais velozes, mais capazes, mais rápidos e com software caríssimo, têm um problema da gestão da sua casa resolvido. E não é assim. É da boa gestão dessa aquisição que resulta o proveito. Quando compram as tecnologias, só se encorda